Mas, ó, vamos fazer o seguinte, vamos bater papo? Então chegue mais com a gente. Nos últimos anos, muitas pessoas tornaram-se criadoras de conteúdo digital, compartilhando a rotina nas redes sociais. E esse comportamento, conhecido como sharing, pode gerar conexão e até renda, mas levanta preocupações sérias quanto à privacidade e à segurança do indivíduo e até da família. É equilíbrio, né? O famoso equilíbrio. Surge então, gente, diversos questionamentos. Entre ele, até que ponto esse hábito é saudável? Quando o afeto se transforma em conteúdo? E quais os riscos estamos correndo com tanta exposição? Nesse contexto, qual que é o limite da exposição digital? Quem conversa com a gente agora é alguém que sabe a importância do equilíbrio entre vida digital e familiar e mostra que é possível usar a internet com responsabilidade e afeto. A gente recebe a educadora e criadora de conteúdo, Gabriela Sivinski. Seja muito bem-vinda à nossa casa! Muito obrigada. Gostoso! Tudo bem, Xará? Gente, obrigada. De Gabi pra De Gabi. Gabi pra Gabi. Fica à vontade. Muito E é tudo obrigada. com a mesma sonora, né, Gabi? A Bi. Né? A gente tá tudo junto aqui. Gabi, conte pra gente como que começou, né? Você, a sua família, seu esposo na internet. Começou logo que você engravidou. Como é que foi isso? Na verdade, assim, nós somos artistas, né? Somos atores de formação, ele é diretor de teatro, eu vivia de teatro na época e publicidade. Ele é ator mirim, desde os 7 anos de idade já trabalhava com televisão, com tudo. E quando eu engravidei, a gravidez para uma atriz de teatro é muito complicada, né? Porque a gente realmente fica sem trabalho. E aí ele decidiu montar um canal no YouTube, isso foi há 12 anos atrás. Não existia canal de família no YouTube Brasil, nós somos o primeiro canal de família do YouTube Brasil. Então a gente pegou a gestação inteira, mas a ideia era que assim, na minha cabeça, a gente ia passar a gestação, ela ia nascer e ok, eu ia voltar a trabalhar, assim, tudo normal. Só que aí não, né? Foi quando começou realmente a vida de mãe, porque a maternidade, ela consome a gente por inteiro, né? Sim. Então, a profissão de atriz de teatro tá lá na gavetinha, lembrança. esperando, exatamente. E aí começamos com o YouTube, de repente a gente começou a ter bastante seguidor, as marcas começaram a procurar a gente também. A Manu, que é a minha filha mais velha, não participava dos vídeos no começo, a gente sempre questionou muito a exposição. E por que ela não participava? Porque era tudo muito novo na época, né? A gente não sabia os limites mesmo, assim. A gente, imagina, o primeiro canal né, de família, assim. Você não sabe pra onde vai, não quem tinha alcança, referência, né? O que fazer, Exato. E a gente não gravava vlog no começo, né? Porque eu tinha tempo para dormir, então eu conseguia gravar os vídeos pensados e tal. Quando ela nasceu, acabou o tempo, acabou noite de sono, acabou tudo. E aí, assim, Tudo rápido, né? Tudo muito assim. E a gente começou realmente a gravar vlog mesmo. E aí, outros caminhos se abriram e outros questionamentos também com isso, né? E a gente sempre foi muito em cima desses questionamentos, porque o Thiago foi ator mirim, eu sempre quis ser atriz desde os 5 anos de idade também. Então a gente discutiu muito sobre esses caminhos da arte, do aprendizado, do mercado e como ensinar elas também a viver isso. Porque imagina, elas nasceram no YouTube, né? Nasceram já com essa exposição mesmo, Exato. né? E como que vocês conversam com elas? Assim, como que é essa conversa de falar, se você não quiser gravar, tá tudo bem, a gente vai fazer outro tipo de conteúdo, porque isso, como você disse, hoje em dia é uma fonte de renda para vocês, né? Como que existe essa parte de respeitar o limite delas? Então, no começo, a gente sempre preferiu gravar só nós dois. O canal chama Thiago e Gabi, para ficar claro que não é um canal delas, né? É um canal nosso que elas aparecem porque a gente está vivendo a nossa vida e elas fazem parte da vida. Agora a gente chegou numa outra fase, porque uma tá com 12 e a outra tá com 9. E elas querem participar, elas pedem para participar. Então a gente, durante esse caminho todo, a gente já foi conversando com elas sobre, por exemplo, que é muito importante pra gente. A gente grava elas, porque a gente sabe o que pode gravar, o que não pode gravar, o que pode ir pro ar e o que não pode. Né? Exato. A gente ensina elas que elas não podem falar sobre o que elas bem entendem. Então, elas têm que ter também consciência que elas não podem expor os colegas, por exemplo, quando estão falando num vídeo, que elas não podem falar da avó que fez alguma coisa errada. A gente tem que ter esses limites de coerência mesmo e bom senso, né? E também, se elas não quiserem participar, elas nunca participam quando elas não querem mesmo. Sim.
E quando alguém de fora da família, né, da gente, grava elas também, elas podem falar, não quero ser gravadas. Isso a gente ensina também, acho que todos os pais deviam ensinar isso para os filhos, porque ninguém tem o direito de pegar uma câmera, e hoje em dia todo mundo tem câmera na mão, né? Todo mundo. E sair gravando o filho dos outros. Então, a gente tem esse acordo com elas também. Eu sou professora também, sou educadora, eu dou aula de ética digital. E os meus alunos também, a gente também tem esse acordo. Eles gravam a aula, eles fazem os bastidores da aula e tal, mas a gente sempre fala sobre isso, né? O quanto você quer aparecer, o quanto você quer se expor e o porquê você quer estar nas redes sociais. Porque as redes sociais é um lugar de comunicação, né? Você quer comunicar o quê? Né? Qual mensagem Qual é você a quer levar para mensagem as você quer pessoas, passar? né? E é tão importante isso que você fala, porque a gente tem falado muito também dessa parte financeira. Devia ter na escola, né? Para as crianças aprenderem. E eu acho que agora, muito mais do que isso, a educação digital, que é o que você falou, as minhas filhas já nasceram no YouTube, né? Porque todo mundo, essa geração toda é assim. E não tem como você falar para uma criança, não vai fazer, não vai olhar. Porque se não for em casa, ela vai dar um jeito de fazer em outro lugar. E se ela não tiver uma instrução, aí sim fica perigoso, né? Pois é. Você se perde, né? Porque é um mercado, né? Como outro qualquer. Quando eu tinha 5 anos e eu queria ser atriz, meus pais, eles não levavam muito a sério esse rolê, né? Os do Thiago já levaram. Então, a mãe do Thiago tem uma agência de atores mirins, inclusive no Brasil, chama Tribo de Atores, que é super conhecida. E ele foi crescendo nesse meio, então ele foi entendendo sobre o mercado. E o mercado não tinha regulamentação naquela época, né? A regulamentação foi vindo depois, as regras, as leis. Só que as leis já existem, né? Já tem regra, já tem limite de exposição de criança, já tem limite de trabalho para criança, já tem tudo isso feito, pronto. A gente tem que usar isso nas redes sociais também, entende? E Gabi, você já viveu alguma situação de desconforto, de algum comentário que não tenha sido legal, de alguma coisa que você... Porque assim, na internet, nesse mundo, onde as pessoas só veem esse cortezinho, às vezes chega por você por um vídeo, por alguma coisa, e a pessoa às vezes foi desrespeitosa, alguma situação que você teve que se impor ou comentar também? Nossa, inúmeras. Eu aprendi, inclusive, que a gente não tem que responder. Tá. Porque é isso, as pessoas elas têm as referências que elas têm, né? A gente não tem como falar para elas, não é bem assim, porque tá na cabeça delas, elas criaram isso e eu não tenho como provar que focinho de porco não é tomada, sabe? Sim. Então, tem coisas que a gente deixa passar, porque eu já me estressei muito, acabou um pouco com a minha saúde mental, isso no começo, inclusive. É muito difícil, você tem esse preço, né? Que você, é claro que as meninas não devem ter acesso a essa, né, isso é importante falar, as minhas filhas não têm acesso a redes sociais. Ah, tá. Elas não usam rede social, elas não têm, elas não têm, elas não estão nas redes sociais, elas não consomem nada. E porque tem esse preço, na internet as pessoas se escondem, né? Muitas vezes, a gente sabe que é muito sério. E até mesmo para fazer essa maldade, para comentar uma coisa que vai te ferir, que vai te machucar, só para te ferir e machucar. Mas eu entendo que pessoas machucadas machucam. Então, pessoas que fazem esses tipos de comentário, elas não estão bem. Quem é que entra num canal de família para ofender a mãe, para ofender os filhos, para ofender como é que funciona aquela rotina familiar, né? Não tá bem. Então, o melhor que você tem a fazer é não dar atenção, porque é o que eles querem, eles estão precisando de atenção, né? É verdade. E as pessoas não sabem pedir atenção de uma forma carinhosa, gentil, muita gente. Então, não aprenderam isso, né? Às vezes é mais um pedido de socorro, né? Até do que qualquer outra coisa, mas é difícil, é desafiador você engolir o sapo ali e falar, não, calma, vamos passar por isso aqui, ou vamos bloquear, ou vamos apagar isso aqui, né? É mais desafiador. Sem pegar pilha, né? Sem pegar pilha. Em relação às meninas, elas gostam de fazer o quê, assim? Vocês fazem vários tipos de vídeos que eu acho muito gostoso de assistir, porque eles são muito saudáveis, né? Vocês são sempre muito risonhos, assim, isso é muito gostoso. As meninas gostam de brincar, elas às vezes falam assim, eu vi uma brincadeira, vamos fazer. Elas têm essas coisas com vocês ou não? A gente traz muita brincadeira, porque eu sou educadora artística, né? Então faz parte, inclusive, da minha educação com elas, criar. Então a gente cria maquete, a gente cria desenhos, a gente cria cenas, a gente cria danças, mas assim, a gente sempre tem coisas que a gente não posta, né? A gente também escolhe o que fazer, o que não fazer. Eu acho muito engraçado que você falou que elas também assistem, né?
elas não têm contato com rede social, mas é muito engraçado porque vira e mexe elas voltam para casa da escola com uma trend nova, sabe? Viu com amiguinho, né? Sempre tem. Porque é isso, né? A gente entende que tem pais que não pensam como a gente e que deixam os filhos nas redes sociais, por mais que a gente entenda que não é momento ainda das crianças estarem em rede social. Isso existe. Então, por mais que a gente proteja os nossos filhos, a gente tem que lembrar que a gente é uma aldeia, né? E que todos nós criamos as nossas crianças. Então, é uma discussão que é muito importante ser discutida mesmo, né? Com toda razão. Por falar nisso, vamos fazer o seguinte, a gente tem um videozinho aqui de vocês, vamos assistir. Entendi agora. Faz tanto sentido essas coisas. Agora me... Nossa Senhora! Entendi agora que esse buraco aí, mano. Claro! Nossa, Era tão claro, faz sentido. É assim mesmo. Faz sentido. Faz todo sentido. São muito atrizes também. Já Elas tem o dom do gostam. pai e da mãe, né? Elas gostam. Elas fizeram o meu marido dar aula de interpretação para criança, né? E elas fizeram o curso dele esse semestre. Elas gostam mesmo. Elas estão numa escola de arte e educação também, que tudo que é ensinado é através da arte. E tem uma peça do final do ano para fazer, ou um curta para fazer também. Então, elas estão meio que nessa pegada. Não já. tem como não tá, né? Tem, e isso é tão importante, né? Porque é uma forma da criança também dizer o que ela sente, Sim. né? Desenvolver, Porque né? a gente vê hoje as crianças tão fechadas, né? Até mesmo nessas coisas mesmo, da própria internet, de ficar conversando só ali, que às vezes elas têm dificuldade de dizer o que sentem, né? E quando vocês fazem esse tipo de exercício, fica muito mais fácil. Com certeza. Vamos... Desculpa. É que estimula a criatividade, né? Que é tão importante hoje em dia, ainda mais a inteligência artificial. Quanto mais a gente estimular a criatividade nos nossos filhos, mais chances eles têm de se desenvolver no futuro, né? Com certeza. Eu daqui a pouco tenho mais uma pergunta para você, mas vamos inserir mais uma pessoa nesse Vamos, papo, vamos Adri? lá. A gente tem aqui uma psicóloga que vai conversar com a gente, é a doutora... Doutora Adriele. Doutora, seja muito bem-vinda ao Viva Tarde, boa tarde para você. Boa tarde, meninas, tudo bem? Tudo jóia por aqui. E a gente está conversando aqui sobre essa exposição das crianças na internet, limites, né? Como que você vê essa questão? É importante, de fato, colocar o limite tanto para os pais quanto para as crianças? Eu acho que só da gente falar o termo superexposição, a gente já vê o quanto que a palavra é pesada. Porque tudo que é demais, a gente sabe que faz mal. Até chocolate, que é uma coisa tão boa. Se a gente comer demais, a gente sabe que faz mal. Então, eu acho que quando a gente fala de uma superexposição, a gente está falando de algo que vai interferir em diversas áreas da criança. E uma coisa que a gente sempre defende no meu núcleo, né, que é onde eu atuo no momento, é a questão da criança estar sempre em desenvolvimento. Então, vamos imaginar que a criança, ela não tem um desenvolvimento linear, em algum momento vai parar. Ela continua. Então, quando a gente expõe essa criança a diversas informações, a um mundo que, como vocês mesmos citaram aí, a gente não tem controle sobre o que as pessoas vão comentar, sobre o que as pessoas vão inserir de informação nessa criança, a gente acaba tirando ela de informação segura e disponibilizando ela para outras pessoas interferirem no próprio desenvolvimento. Então, quando a gente fala dessa questão de superexposição, eu vejo como uma interferência nas áreas relacionadas à autoestima, à identidade, à própria segurança da criança, porque ela não tem recursos ainda para entender que a gente que é adulto, quando a gente recebe algum comentário, alguma crítica, a gente já fica com aquela dorzinha no coração, a gente já fica incomodado, a gente já fica chateado. Imagina uma criança que ainda está construindo a sua personalidade. Então, muitas das vezes o que me preocupa é o quanto que a gente expõe as nossas crianças como se elas fossem manequins de vitrine. Porque a gente deixa a criança exposta ali para os outros e os outros não vão ter o mesmo coração que a gente tem.
não vão ter a mesma mentalidade. Então, isso tem me preocupado muito, o quanto a infância deixou de ser uma infância para ser vivida ali, respeitando a idade, e o quanto ela se tornou uma vitrine para mostrar para todo mundo o quanto essa criança é feliz, o quanto ela é amada dentro desse núcleo familiar, ou o quanto ela não é tímida. E isso é muito triste, porque a gente cobra da criança uma espontaneidade forçada. Eu enxergo dessa forma, sabe? E como que a gente poderia dar algumas dicas? A Gabi aqui falou várias dicas legais, né, sobre em relação ao que eles tomam com as crianças em casa e o que ela passa para os alunos dela também. Que tipo de dicas você poderia dar para os pais em relação a supervisionar as crianças nas redes, ao que falar, por exemplo? Uma coisa que a Gabi comentou aí, que eu vou reforçar novamente, é essa questão de perguntar. É muito importante a gente deixar claro para a criança, reforçar que ela é um sujeito de direitos, que ela não está sob controle de todos. A gente tem que perguntar, você quer isso? Você quer aparecer nesse vídeo? Você gosta de fazer isso? Eu posso te gravar? Porque quando a gente pergunta para a criança se pode fazer algo com ela, se pode tocar nela, se pode gravar ela, a gente está ensinando a ela que as pessoas precisam de permissão para ter acesso a ela. E isso é muito importante, principalmente porque a gente já auxilia em outra área, que é a questão de abuso infantil, que também acontece muito, não só na internet, mas no nosso mundo. Então, quando a gente deixa claro para a criança que, primeiro, as pessoas precisam perguntar se podem ter acesso a ela, a gente mostra para ela que ela tem controle do próprio corpo, que ela tem controle da própria autonomia, que ela tem controle do quanto ela está sendo exposta. Então, a primeira dica que eu dou é sempre perguntar, é sempre colocar esse protagonismo na criança, de que ela é um ser de direitos, de que ela merece cuidado, que ela merece amor, que ela merece empatia dos outros. Mesmo que depois, quando ela cresça na vida adulta, ela perceba que nem todo mundo pensa assim, mas pelo menos naquele núcleo familiar, naquele lugar que ela está segura, com pessoas que ela confia, ela vai ver o exemplo vindo dos pais, que é a maior figura para a criança. Ela está crescendo, ela vai confiar naqueles pais. Então, se o pai fala para ela, olha, você é tão preciosa para mim que eu preciso pedir permissão para te gravar, que eu preciso pedir permissão para te tocar, quer dizer que os outros lá de fora também precisam disso. Então, a primeira dica que eu dou para os pais é essa questão de inserir a criança enquanto protagonista do próprio desenvolvimento. Outra questão também é a questão da exposição de tela. Por quê? Do mesmo jeito que a gente expõe as crianças em vitrine, muitas das vezes, gravando vídeos excessivos ou tornando elas mais adultas, né? Tiram ela ali daquela faixa etária que seria adequado para ela, a gente também coloca a criança muito exposta à tela. A Gabi até citou ali, né, que as filhas dela não têm acesso, o que é muito bom. Porque mesmo ela tendo esse controle, a gente sabe que os coleguinhas influenciam de alguma forma. A gente não tem como controlar tudo, mas a gente tenta ensinar. E me diz como que vai ser que você ensina seu filho que você não pode gravar ele, mas você também não tem momentos com esse filho. Sempre é tela. Se você sempre entrega só tela para a criança, ela vai achar que o único mundo que existe é aquele dentro da tela. Não existe um mundo real. Então, se é aquele mundo que existe, é daquele mundo que eu quero fazer parte. Então, quando a gente fala tanto de superexposição das crianças em vídeo, eu acho que a gente automaticamente tem que falar da superexposição a telas também, porque está interligado. Então, os pais separarem um momento para não ter aquela questão da tela, para ter um momento para mostrar, olha, esse mundo real nosso existe. É ruim às vezes, mas existe. Mas a sua família está aqui para te ajudar. Se tiver problemas de autoestima, eu vou estar aqui com você. Esse mundo aqui fora existe, vai ter pessoas ruins, mas a gente vai estar aqui para te ajudar. Que a casa sempre é um lugar seguro para aquela criança poder contar, poder falar, porque informações vão chegar, independente de tudo. A Gabi trouxe o exemplo aí, como eu falei das meninas. O mundo lá fora vai continuar produzindo conteúdo, vai chegar mais informações, mas se a criança tiver um ponto de apoio, um ponto ali da família, porque ela possa confiar, pelo menos em algum momento vai chegar uma informação segura para ela, e não só esse excesso que vem do exterior. São muitos assuntos, né? Muitas dicas, eu adorei. Maravilhosa, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda à nossa casa, viu? Obrigada. Beijo para você. Beijo. Agradeço. Beijo. Muito Beijo. esclarecedor, né? E é gostoso porque ela fala Ótimo. sorrindo, fica leve, Fica né? leve. Mas eu acho que a gente tem que levar esse assunto com leveza Sim, mesmo, né? sim. É um mundo que as crianças estão inseridas. Sim. Não tem como. Agora é o novo mundo. E vai ser cada vez mais. Então, quando a gente trata disso com amor, com respeito, com Exato. leveza, elas vão crescer sabendo de limites,
mas que aquilo ali não é ruim, só precisa ter cautela. Exatamente. Eu acho que também é muito importante você ter falado isso, porque às vezes a gente entra numa onda de medo, de pavor, e vira um pouco de uma histeria coletiva, assim, que é um pouco desnecessária nesse sentido. É lógico que, assim, a adultização é um assunto muito sério. Sim. Mas a exposição em rede social, ele é mais complexo, né? Não é uma Muito coisa que é mais. certa ou errada. Tem muitas camadas por trás disso, né? Com certeza. O que eu ia te perguntar é que elas não têm acesso à internet, a redes sociais, né? Redes sociais hoje em dia. Você pretende em algum momento liberar isso? Você falar assim, você como já educadora, que está nesse mundo, você falar, agora eu acho que elas têm maturidade para poder estar ali rodando na rede social. Você pretende isso em algum momento? Assim, elas um dia isso vai acontecer, né? A gente já sabe que isso é um fato, mas a gente também está entendendo que estão descobrindo as melhores idades para isso ainda hoje, é tudo muito recente, Muito né? novo. A gente aumentou a idade, a gente achou que fosse 13 anos, como as redes sociais permitem. E a gente teve uma conversa essa semana que vai ser com 16 anos lá em casa. Tati, deve ter alguém ficado assim. Não, Ai, mas meu você sabe Deus. que não, ainda não, né? Talvez com 14 isso seja um problema. Mas hoje ainda não. Que Mas legal ela isso. ainda hoje, a Manu principalmente, que já tá com 12, né? Ela é a única da turma dela que não... Não é a única, não. Tem outras crianças também que não têm Mas são acesso à poucas. rede social. Mas tem umas que estão muito, joguinho, e também com conta em Instagram, TikTok. E a gente conversa muito sobre isso em casa. Eu acho que quando a gente tem, você tem uma Diálogo. estrutura familiar, que conversa, que dialoga, que explica o porquê não. Às vezes, o vídeo do Felca, por exemplo, a gente assistiu com elas um trecho, né? Não tudo, porque chega uma hora que fica pesado. Mesmo. Mas para tentar explicar para elas que a gente não está sendo exagerado, Sim. sabe? Que existe É sim real, uma né? questão por trás, é real. E o que ela falou também sobre o desenvolvimento infantil, né? A gente está estudando o cérebro da criança, a gente tem mais informação hoje em dia também de todo o processo que eles precisam viver, experimentar. E as redes sociais, elas estão tirando esse processo deles, né? Então você tem hoje crianças de 14 anos tomando antidepressivo, gente. É tipo, é absurdo, entende? Porque é o processo natural, que são as fases, né? Claro. Essa parte da criança é a menor fase da nossa vida. E é aquilo que os nossos pais falam pra gente. Você vai sentir falta de brincar, você vai sentir falta de ficar na casa da sua avó. E é a realidade. Então, se pula essa etapa, você já passa de um momento para outro, a criança deixa de se desenvolver também, né? Sim. E o ócio... O que é bonito disso que você fala é do diálogo, né? Eu acho que quando tem isso em casa, essa conversa direta, elas têm uma confiança tão grande nos pais que se um dia der alguma dúvida, ela vai chegar e falar, mãe, isso aqui tá certo ou não? E numa boa, né? É isso que a gente espera, né? Mas acho que A gente vai acontecer, Gabi, eu acho. Isso mesmo, Vai. E a gente também tem uma coisa em casa, assim, que assim, mesmo férias, final de semana, elas têm horário para poder assistir TV também, que é a partir das 5 da tarde. Antes disso, é sem tela nenhuma. Brincar, ler Brincar. livro. E às vezes elas ficam entediadas, reclamam, e é o ócio produtivo, né? Porque elas começam a reclamar, você fala... E também dá trabalrio pra gente. Porque vocês também precisam a gente rebolar. precisa também brincar junto. Já brincaram demais sozinhas, vamos lá, vamos fazer um joguinho aqui com elas. Então, dá mais trabalho, mais demanda para os pais. Mas, gente, maternidade, paternidade... Dá trabalho isso. mesmo, E a questão de viver o ócio, né? Até pra gente é difícil. Às vezes a gente tá ali, daqui a pouco, ai, pegar o celular, tá entendendo? Né? Então, a criança também saber viver ali não fazer nada. Não fazer nada é gostoso. Também depois do dia de trabalho, a gente chega e não faz nada. A criança também não fazer nada, ela tem que entender que isso é normal e que isso é bom também. Isso. Não é? A gente não tá dando esse tempo para as crianças hoje em dia, né? É muita atividade, tá sempre na rua fazendo coisa, aí tem aula não sei o quê, o dia inteiro na escola, chega em casa, tela, jogo. Não tem um respiro, né? Aquele tempinho, né? Pra você não fazer nada. E pensar, e criar, e construir um pensamento crítico sobre o dia, sobre as emoções. É verdade. É muito... tem um exercício que eu tô fazendo com elas agora também, que eu comprei 2 quadros para colocar na cozinha, né?
E elas têm que fazer esses quadros, então com colagem, com desenhos, mas expressar as emoções delas, como elas se veem, assim. E a Nina fez ontem comigo e ficou tão bonitinho dela, porque ela colocou as fotos de família, colocou coraçãozinho, assim. É muito legal a gente entender, inclusive, nessas atividades, como elas estão no dia a dia, como elas se relacionam com os colegas, porque elas falam enquanto elas criam, entende? Verdade. Se expressam também. Se expressam ali, né? a todo momento. Né? Muito legal. E esse tipo de ensinamento, né, da proximidade com os pais e com os filhos, isso é tão rico. Tão importante, É né? tão eterno, né? Que eu acho que a gente entende que nenhum pai, nenhuma mãe quer errar. E a gente não quer criticar nenhum sentido desse, né? A gente Até sabe porque que os pais não a educação querem. é mesmo desafiadora, Exato. né? E tem a estrutura de cada família também, as realidades de cada família, né? É difícil apontar o dedo também, não tem como. Exato. Com certeza. É algo muito recente, que as regras estão aí, tem muita coisa para melhorar, né? Mas que todos os pais, o que eles querem é que os filhos cresçam saudáveis, felizes, que tenham acesso à educação, né? E que tenham limites. Exato. E que tenham oportunidades também, né? É verdade. E Muito com boa certeza essa eles vão conversa. ensinando a gente muito mais do que a gente até ensina. Ah, isso é verdade. Dão de 10 a 0. Então, de 10 a 0. Gabi, seja sempre bem-vinda à nossa muito casa. obrigada, adorei, gente. E volte mais vezes, porque é tão gostoso conversar, né, com É. uma pessoa que tem esse sorriso largo, fala bastante sobre educação, sobre crianças, adorei, que é um muito assunto que a gente obrigada. gosta tanto de conversar aqui no programa, viu? Ai, eu adorei. Muito obrigada pelo convite. Pode me chamar, eu vi quantas vezes vocês falarem. Ai, E o a sorriso também, Ai, né? a gente vai gostar, Que com gostoso. certeza. As suas meninas e seu marido estão orgulhosos de você. Ah, muito obrigada, gente. Muito Beijo pra obrigada. família toda, viu? Obrigada. Beijo, Gabi. Tchau, Você de tchau. casa aproveita pra seguir, aproveita os contatos aí, ó, @Gabi Civins, que tá aparecendo pra você, e @Thiago e Gabi. Aproveita porque coisas boas a gente tem que aproveitar, viu? E é pra isso que a gente tem essas influências boas na nossa vida mesmo.